Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo num material que é tipo uma máquina do tempo. Vamos direto para as fundações do mundo antigo. A gente vai passar pela Mesopotâmia, Egito e depois dar uma olhada nos hebreus, fenícios e persas. A missão aqui é entender como as invenções desses povos, criadas, sei lá, há milhares de anos, ainda definem o nosso mundo. Desde o alfabeto que a gente usa até o jeito como organizamos o poder. E o mais curioso, sabe, é que o material já começa apontando para o chão, para a geografia. Tudo nasce ali, ao redor de grandes rios, o Tigre, o Eufrates, o Nilo. Eles não eram só uma fonte de água, eram assim, o problema e a solução ao mesmo tempo. Ou as pessoas se organizavam para controlar as enchentes, para irrigar a terra, ou, bom, todo mundo morria de fome. Essa pressão constante foi o que forçou a criação das primeiras cidades, das primeiras leis, dos primeiros governos. A geografia não é só o palco, né? Ela é a força que empurra a história. Ok, vamos dissecar isso então. Começando pela Mesopotâmia, a tal Terra entre Rios. O documento destaca aquilo que a gente lembra da escola: agricultura irrigada, cidades-estado, mas o que realmente me pegou foi o Código de Hammurabi. Por um lado, é incrível pensar num dos primeiros conjuntos de leis escritos, sabe? Mas por outro, a gente lê o princípio da lei de Italião, o famoso olho por olho, dente por dente, e hoje a gente pensa, nossa, que coisa brutal. Eu entendo a ideia de ter leis, mas a aplicação delas era bem pesada, né? Pesada é pouco. Só que o fascinante é o que existia antes. Antes de Hammurabi, a justiça era tipo o capricho do rei. Um dia ele acordava de bom humor e te perdoava. No outro, te jogava aos leões pelo mesmo crime. O código, por mais severo que pareça para nós, introduziu algo revolucionário: previsibilidade. Pela primeira vez, as regras do jogo estavam claras para todo mundo. O Estado tomava para si o monopólio da violência e da justiça. E essa busca desesperada por ordem na Terra faz todo sentido quando a gente olha para a visão de mundo deles. A religião, se diz. Exatamente. Eles eram politeístas e, mais importante, tinham uma visão muito pessimista da vida após a morte. O além era um lugar escuro, poeirento, uma sombra triste do que a vida foi. Se não tem um paraíso te esperando, se o futuro eterno é deprimente, o que resta? Organizar, controlar e aproveitar ao máximo a vida aqui e agora. A ordem na Terra não era só uma questão social, era uma necessidade existencial. Essa conexão é ótima e cria um contraste absurdo com o próximo povo que o material aborda: os egípcios. Lá, a atmosfera parece ser o completo oposto. A vida era regida pelas cheias do Nilo, que, ao contrário dos rios caóticos da Mesopotâmia, eram pontuais como um relógio. É como se a natureza dissesse para eles todo o ano: fiquem tranquilos, eu cuido de tudo. Faraó, como um deus na Terra, reflete essa estabilidade cósmica. Mas o ponto central, como a fonte aponta, é a obsessão pela eternidade. Se na Mesopotâmia o foco era o aqui e agora, no Egito tudo era sobre o para sempre. As pirâmides, os templos, a mumificação. Não era só sobre religião, era a economia, a política, a ciência, tudo a serviço de um único projeto: vencer a morte. As pirâmides eram, na prática, apólices de seguro cósmicas. E que apólices! O material menciona que para construir aquilo tudo eles tiveram que desenvolver matemática, engenharia, logística, e a mumificação impulsionou o conhecimento de anatomia e medicina. Então a crença na vida após a morte foi, na verdade, um motor de inovação científica. Sem dúvida. A religião não era uma coisa separada da vida prática, ela era o sistema operacional da sociedade egípcia. Para construir um túmulo perfeito, você precisava de geometria avançada. Para saber a hora certa de plantar e colher, precisava de astronomia para prever as cheias do Nilo. Para preservar o corpo do faraó para a jornada dele, precisava entender o corpo humano. A busca pela eternidade os forçou a dominar o mundo material de uma forma que ninguém tinha feito antes. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque até agora, a gente falou de impérios cujo poder era visível, palpável. Leis em pedra, pirâmides gigantescas. Mas aí o material muda de marcha completamente e nos apresenta os hebreus, que não deixaram nada parecido.
Como é possível que a maior contribuição deles, segundo a fonte, seja algo que não se pode ver nem tocar? Essa é a questão-chave. A grande revolução hebraica foi conceitual, o monoteísmo. Pensa bem, num mundo cheio de deuses locais, deuses da montanha, do rio, eles propuseram a ideia radical de um único Deus, invisível, universal, que não estava preso a uma estátua ou a um templo. Um Deus que faz uma aliança, tipo um contrato, com um povo e lhes entrega um livro, a Torá, como guia. Eles basicamente trocaram o poder do hardware, exércitos, território, pelo poder do software. Uma ideia. E esse software se provou mais resistente que qualquer império. O documento menciona a diáspora, a dispersão do povo hebreu. Eles perdem o território, são espalhados pelo mundo e, mesmo assim, não desaparecem. Exato! A diáspora foi o teste de estresse definitivo para essa ideia. O que unia um judeu em Roma a um na Babilônia. Não era um rei ou uma fronteira, era um conjunto de crenças e leis compartilhadas, contidas num texto. Eles se tornaram um povo unido por uma narrativa. É um legado imaterial, portátil. Você pode queimar um templo, mas não pode queimar uma ideia que está na cabeça de milhares de pessoas. Então, a sobrevivência deles veio de uma tecnologia cultural. Fico pensando se outros povos pequenos, sem grandes exércitos, também não criaram algum tipo de ferramenta, talvez não de fé, mas de outra natureza, para prosperar naquele mundo de gigantes? Essa pergunta nos leva diretamente aos fenícios. O material descreve eles como os grandes comerciantes do Mediterrâneo. Eles não tinham um império territorial, mas uma rede de colônias e rotas comerciais. E assim como os hebreus, a maior invenção deles foi uma tecnologia de informação, só que com um propósito totalmente diferente: o alfabeto fonético. Que na prática foi uma simplificação absurda, certo? Sair dos hieróglifos com seus milhares de símbolos para o sistema com pouco mais de 20 letras, onde cada uma representa um som. Pense no alfabeto como o primeiro software de código aberto da história. Ele não nasceu de uma revelação divina ou de uma busca filosófica. Foi inventado por contadores, por comerciantes que precisavam de um jeito rápido e fácil de registrar cargas, fechar contratos e se comunicarem em dezenas de portos diferentes. Era pura necessidade prática. A consequência, talvez não intencional, foi a democratização da escrita. Como assim? Democratização. Antes do alfabeto, para ser um escriba no Egito ou na Mesopotâmia, você precisava de anos, talvez décadas de estudo. A escrita era um conhecimento esotérico, guardado por uma pequena elite. O alfabeto fenício podia ser aprendido em semanas. De repente, um comerciante, um capitão de navio, um artesão podia aprender a ler e escrever. A informação escapou do controle dos palácios e templos. E o mais incrível é que os fenícios não tentaram patentear a invenção. Pelo contrário, eles a espalharam, porque quanto mais gente usava, mais fácil ficava fazer negócios. Foi uma ideia que se tornou viral por pura utilidade. E é a base do nosso alfabeto hoje. Certo. Agora vamos para o último povo da nossa análise. Os persas. O material os apresenta como os mestres da administração. E o que me saltou aos olhos foi a base sobre a qual eles construíram o maior império que o mundo já tinha visto: a tolerância. Mas lendo os detalhes, fico me perguntando: era tolerância mesmo ou uma estratégia de dominação fria e calculista? Algo do tipo: deixem eles rezarem para os deuses que quiserem, contanto que paguem os impostos em dia. Não me parece ter nada de nobre aí. Você foi direto ao ponto. Não era bondade, era pragmatismo puro. Os impérios anteriores, como os assírios, governavam pelo terror. Conquistavam um povo, destruíam seus templos, deportavam suas elites. O resultado? Rebeliões constantes. Era um modelo de negócios insustentável. Os persas olharam para isso e pensaram de forma diferente. Eles perceberam que era muito mais eficiente e mais barato governar permitindo que os povos conquistados mantivessem seus costumes, seus deuses, até parte de seus líderes locais. E para administrar esse mosaico de culturas, eles criaram uma infraestrutura impressionante, né?
como o documento descreve. As satrápias, que eram como províncias, uma rede de estradas, uma moeda única, o dárico, e um sistema de correios. E que esse sistema de correios era o Sedex 10 da antiguidade. O historiador grego Heródoto escreveu sobre eles maravilhado. Ele disse: nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem esses mensageiros de completarem suas rotas. Aquela famosa frase que é o lema não oficial do correio americano vem daí, de uma descrição dos mensageiros persas de 2.500 anos atrás. Eles entendiam que para manter um império daquele tamanho unido, a informação precisava fluir mais rápido que as rebeliões. E além da administração, eles também tinham uma religião própria muito particular, o zoroastrismo. O conceito central que o material destaca é o dualismo, a ideia de uma batalha cósmica entre um deus do bem, Ahura Mazda, e um espírito do mal, Ahriman. Essa narrativa de luz contra trevas, bem contra mal, soa incrivelmente familiar. Extremamente familiar. E aqui está a grande ironia. Os persas são lembrados por suas estradas, sua burocracia. Mas talvez o legado mais duradouro deles tenha sido imaterial. Conceitos que são centrais para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A ideia de um juízo final, de paraíso e inferno, a figura de um diabo como o adversário de Deus, a ressurreição dos mortos, a vinda de um Salvador no fim dos tempos, muitas dessas ideias têm raízes profundas ou foram fortemente influenciadas pelo pensamento zoroastrista. As estradas que os persas construíram para seus exércitos e comerciantes acabaram se tornando as vias por onde essas novas ideias religiosas viajaram e transformaram o mundo. Então, para a gente amarrar tudo, o que isso significa no final das contas? Olhando o material como um todo, a gente fez uma jornada impressionante. Vimos as leis e a ordem social nascendo do caos na Mesopotâmia, a engenharia sendo levada a um nível monumental pela busca da eternidade no Egito. Vimos a invenção de um Deus único pelos hebreus, uma ideia que se provou mais forte que impérios. O alfabeto prático dos fenícios, que deu poder à palavra escrita, e, por fim, a administração inteligente dos persas, que nos ensinaram a gerenciar a diversidade. Parece que cada um deles contribuiu com uma peça fundamental para o quebra-cabeça da civilização. Exatamente. E o ponto final que a fonte reforça é que nenhuma dessas peças surgiu no vácuo. Foi uma grande teia de trocas e influências. O alfabeto fenício foi adotado e adaptado pelos gregos. As ideias religiosas persas se espalharam pelo Oriente Médio. As noções de lei da Mesopotâmia serviram de modelo para outros. Eles não estavam apenas construindo seus próprios mundos. Eles estavam, sem saber, construindo as fundações do nosso. O material que a gente analisou nos mostra como diferentes sociedades antigas criaram ferramentas distintas para gerar ordem e previsibilidade no meio do caos, né? Leis escritas, um Deus único e portátil, um alfabeto eficiente, uma burocracia organizada. Isso me faz pensar, no nosso mundo de hoje, com sua própria complexidade global, digital, quais são as ferramentas fundamentais que usamos para criar ordem? E, talvez mais importante, quais são as novas ferramentas que estamos inventando neste exato momento sem nem perceber o impacto que elas terão daqui a 1000 anos?